o tema da minha série de ativação espiritual é ativando o poder para servir a Deus. Ativando o poder para servir a Deus. E se você prestou atenção, é uma série, foi 4 mensagens de ativação, quer dizer, é algo que a gente precisa melhorar cada dia mais. Precisamos melhorar, nós não podemos deixar essa peteca cair jamais. Amém, igreja? Então, você nunca descobrirá o que Deus tem para você sem desenvolver uma intimidade com Ele no lugar secreto. Você nunca vai descobrir essa intimidade se você levar uma vida cristã relaxada. É tudo você achar que é normal, e não é. As coisas de Deus, irmãos, tem normas, tem regras, e são bem estabelecidas e bem claras para a gente seguir e servir. Olha, Deus está buscando pessoas que separam um tempo diário para estar com Ele. Nós temos falado sobre o TDD, tempo diário com Deus, irmãos, é necessário. Eu não sei, cada um tem uma intimidade, cada um tem uma maneira de servir a Deus, mas o que eu quero te dizer é que você não pode deixar passar o dia todinho sem você focar em Deus. É mais ou menos assim, para um exemplo, mas para vocês entenderem, meio bobo. É notório que eu que tenho uma empresa, e a maioria dos irmãos tem, primeira coisa, quando a gente acorda, eu já quero dar uma olhadinha lá na vidraçaria para ver o que está acontecendo de resultado para a minha vida, da minha empresa. Então, eu estou focado em olhar esse celular. Então, a minha atividade é estar focada nele para ver se tem resultado financeiro para a minha vida. Amém, irmãos? Então, essa mesma visão você tem que ter para com Deus. Você acordou? Você não pode deixar passar um momento, dizer, opa, é meu tempo diário com Deus, momento de eu buscar a Deus, momento de eu ter uma qualidade melhor, porque Deus, irmãos, Deus precisa de nós? Para nada, irmão, literalmente, Deus não precisa de mim e de você para nada. Eu vi um testemunho de um muçulmano, irmão, ele fugiu, perseguição lá no Oriente Médio, foi para a Suécia, e muçulmano, e lá na Suécia ele teve um sonho de uma igreja muito grande, muita gente, mãos erguidas, e muçulmano não adora a Deus de mão erguida, o Deus que eles adoram geralmente é de joelho, né, prostrado. Ele teve aquela visão umas 3 vezes. Deus não precisa de mim e você para nada, irmão. Entenda isso, é nós que precisamos de Deus. Amém, irmãos? Nós é que precisamos 100% de Deus. E ele morava numa cidade pequena lá na Suécia, e ele disse, eu preciso achar esse lugar. Ele ficou encantado com aquela visão que ele teve. E ele saiu em busca daquele lugar, irmão, até chegar em Estocolmo. Para adiantar aqui, senão não perder muito tempo. Em Estocolmo, ele sai na rua perguntando, não falava muito bem a língua lá do sueco, mas alguém disse, do jeito, pelo movimento que você está dizendo, tem a igreja do pastor fulano de tal, vai lá. Irmão, quando ele entra na igreja, quando ele chega, todas as pessoas estavam de mãos erguidas, do jeito que ele, uma cidade pequenininha, Jesus visitou ele, e naquele dia ele foi salvo pela misericórdia e pela glória de Deus, amém? Nós precisamos, mas Deus precisa. Só que Ele nos ama tanto que quer esse relacionamento com a gente. Então, o que estamos nos proporcionando para nós aqui, o que foi proporcionado nesse mês, hoje vocês ainda não ouviram a mensagem, mas já temos 3 mensagens que foi ministrada aqui. A primeira mensagem que o pastor pregou sobre adoração, a segunda que a missionária pregou sobre consagração, a pastora pregou sobre ativar a fé para uma vida extraordinária, e hoje, ativando o poder para servir a Deus. Você tem que ativar.
Isso, irmão, essa parte cabe a nós. E ela não é fácil, sabe por quê? Eu queria que você abrisse aí no livro de Atos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Você vai entender que não é fácil, não é difícil, porque requer tempo nosso, evangelista Júnior. Atos capítulo 1, versículo 4 a 8. É necessário uma dedicação nossa para que essa ativação ela possa acontecer. É necessário nós olharmos para a nossa carne, né, para as nossas vontades e dizer: eu quero estar do lado próximo, perto, junto de Jesus. Eu quero. Nada vai impedir de eu estar junto, próximo, pertinho de Jesus. Nada. Nem minha esposa, nem minhas filhas, nem minha empresa, nada vai impedir. Eu quero estar junto de Jesus. Então, aqui no livro de Atos, capítulo 1, diz assim, versículo 4. Um dia, quando estavam com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e espere até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Então a ordem era para ficar em Jerusalém, que havia uma promessa para cumprir. E essa promessa, irmão, é maravilhosa. Olha o que ele diz no versículo 5: pois de fato João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Olha, tem uma promessa. João batizou com água, mas a promessa de Deus, do Pai, é batizá-los com o Espírito Santo. Certa vez, os apóstolos estavam reunidos. Cadê? Fugiu. Glória a Deus. Com Jesus. Então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? E Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou para a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os lugares mais distantes da terra. Então você vê que dentro dessa promessa que o Senhor faz, o que aqueles homens estavam centrados, irmão, era na política, era no pessoal, era na necessidade de Israel politicamente. Então eles estavam pensando que o agir de Deus seria trazer de volta um rei para dominar Israel e talvez as nações ali próximas. Jesus disse: não, o meu projeto não é esse. O meu projeto é batizar vocês com o Espírito Santo, encher vocês de poder. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmão, faz diferença. Uma pessoa cheia de poder do alto faz diferença. Uma pessoa, irmão, que se coloca, que quer. Porque o agir de Deus é dessa maneira, eu quero. Deus não obriga, Deus não te possui. Ele poderia até fazer e te doma. Não, Ele quer que você decida, queira, se coloque à disposição, que abra a tua boca e diz: eu quero o que o Senhor tem para mim no mundo espiritual. Porque, irmão, no terreno, entenda, filho, pelo amor de Deus, irmão, nas coisas da terra, nós temos duas naturezas, terrena e espiritual. As da terra, irmão, o homem foi colocado como dominador da terra. Não se preocupe, pelo amor de Deus, com as coisas desta vida. Se você trabalha, tu vai conquistar. Se você estuda, você vai crescer. Se você se dedica na terra, tu vai alcançar o que você quer. Mas no mundo espiritual, irmão, sem poder de Deus, irmão, sem a graça divina, aos filhos de servo foi expulsar o demônio uma vez, irmão. Atos 19, disse aqueles moços para aquele homem endemoniado: saia em nome de Jesus que Paulo prega. O demônio olhou nele e dizia assim: tá,
Paulo, eu sei que esses dois eu conheço. E vocês são da onde, hein? Vocês existem? Eu nunca ouvi falar de vocês, não. Poder, irmão, espiritual, algo do céu, só Deus tem para nos dar. Mas para isso acontecer, é necessário você se colocar à disposição para Ele. Lembra lá no livro de Atos, ali no capítulo 6, quando acontece a escolha dos diáconos. Irmão, aqueles diáconos, eles eram cheios do Espírito Santo. Eles eram cheios do Espírito Santo. Eles eram como homens, pessoas fantásticas, como pessoas na família, como pessoas na sociedade, como pessoas no bairro onde eles moravam, aonde eles viviam, eles eram excepcionais. Mas quando eles foram escolhidos, foram cheios do Espírito Santo. Sabe o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmão? Sabe o que é cheio de poder de Deus? Aqui no livro de Atos, capítulo 6, se você pegar e olhar a história de Estevão, ele combatia os fariseus pregando, cheio de ousadia, de autoridade, e o Espírito Santo ministrou sobre a vida dele, encheu ele de sabedoria, que ele não perdia uma discussão. E aquelas pessoas vendo ele, um diácono, uma pessoa normal, tudo que eles falavam, ele tinha resposta, porque ele estava cheio de poder, cheio do Espírito Santo, e aqueles homens ficavam espantados e procuraram matá-lo, porque pelos meios que eles achavam, eles não conseguiram ganhar, eles não conseguiram vencê-lo, e eles buscaram testemunhas falsas para apedrejar Estevão. Eles buscaram uma maneira, levaram ele a julgamento, e quando ele entra naquele julgamento, irmão, foi arrastado, e diante daqueles homens, o rosto de Estevão brilhava como de um anjo. Lembra de Moisés descendo o monte? O rosto daquele homem chamado Estevão, irmão, cheio de poder de Deus, brilhava, o semblante dele era de um anjo, e todos ficaram espantados de ver aquela ação sobre a vida daquele homem. Pastor, o que eu preciso? É só se você querer. É só você se disponibilizar. É só você olhar para Deus e dizer: Deus, eu preciso, eu quero, eis-me aqui, usa a minha vida. Porque quando você se dispõe, Ele está pronto a fazer. Porque, irmão, Ele não precisa de nada, de nós para nada, mas Ele tem prazer de nos usar, para que as pessoas vejam e contemplam as maravilhas de Deus através de uma pessoa natural, de uma pessoa carnal, um ser humano, como qualquer outro, mas cheio do poder de Deus. Ele se destaca. Numa das viagens de Paulo e Barnabé, ali eles chegam em Listra, irmão, e deparam com alguém que era coxo de nascença. Estava sentado aquele homem, e ele nunca tinha andado na vida dele. E Paulo, olhando na vida, nos olhos daquele homem, vendo que no coração dele havia fé para andar, Paulo usa de autoridade no nome de Jesus, ministra a cura naquele momento sobre a vida daquele homem. Aquele homem se coloca de pé, irmão, e anda para a glória de Deus. Sabe por que ele andou? Nunca tinha andado. Você já viu uma criança andar, irmão? É necessário ensinar, mas na ação do Espírito de Deus, com poder e grande glória, na autoridade de um homem de Deus. Quem nunca andou, anda sem experiência, sem saber como fazer, mas o próprio Deus, Ele faz a pessoa andar, porque Ele é Deus, e uma pessoa cheia do poder de Deus muda a história de vidas e de pessoas. E é esta ativação que nós temos que ter, é esse desejo que o Senhor designou para aqueles homens. Entenda, Ele disse: olha, vão para Jerusalém. Porque Deus trabalha em cima de obediência, irmãos. Se eu e você for um estilo de crente que queremos agir segundo os nossos pensamentos, os nossos padrões, não acontece, porque Deus faz do jeito dele. Olha para Jericó. Deus poderia derrubar os muros no primeiro dia, mas diz: dá 7 voltas. E na 7ª volta, e no 7º dia vão dar mais 7 voltas. 6 dias uma volta, no 7º era 7. Te pergunto, ele poderia derrubar na primeira? Podia.
Mas Deus ele é um Deus que ele é dotado de um prazer de relacionamento conosco, para ver se em nós há o desejo de obedecê-lo e servi-lo. Esse é o prazer de Deus. E aí, entenda, Jesus disse ficar em Jerusalém. Jesus não poderia batizar eles naquele momento, irmão. Quem batiza o homem, quem batiza o crente, quem enche em você é Jesus. Ele diz: o Pai vai enviar, mas era Ele que ia subir para enviar. Era Ele que ia encher aqueles homens de poder. Mas Ele disse: vocês têm que ficar em Jerusalém. Aguarde lá. Agora, irmãos, eles aguardaram de que jeito? Deitado, despreocupado? Não, orando, dizendo: Deus, nós cumpra a promessa. Jesus, eu quero. Jesus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero viver isso. Eu quero sentir isso na minha vida. Eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. O Senhor pode contar comigo. Eis-me aqui, Senhor. Me enche, me enche, me enche, irmão. O apóstolo Paulo disse que era por volta de 500 pessoas. Mas quem recebeu foi só 120. Porque o prazo parece demorado, mas quem fica, quem aguarda, quem espera, quem permanece, ele tem poder, ele pode, ele tem prazer em fazer na vida daquele que crê e deseja. E eles ficaram, aqueles 120 foram cheios, irmão, cheios do poder de Deus, ao ponto que quando Pedro vai pregar a sua primeira mensagem, 3.000 almas aceitam. Quando Pedro vai no primeiro culto, porque, irmãos, eles eram judeus crentes. Só que a igreja, irmão, quando cai para o lado da religiosidade, é um perigo. E infelizmente os fariseus levaram a vida, a conduta para o lado da religiosidade. Sabe por quê? Porque quando nós somos pequenos, como somos hoje, nós temos muitas das vezes uma atitude e uma postura e uma maneira de servir a Deus. Mas quando esta igreja crescer, quando chegar em números exorbitantes, será que nós permaneceremos na mesma posição de hoje? Israel não permaneceu nos padrões que eles tinham. Ao ponto, irmão, que eram 10 leis, eles levaram a 613. Só para você ter noção do quanto a religiosidade é um perigo e atrapalha a pessoa em ganhar outra pessoa para Jesus. Ele começa a olhar para a pessoa, começa a julgar a pessoa, começa a ver defeito nas pessoas. Ele procura coisas que Jesus não procura. Lembra da conversão de Paulo? Ananias disse: Senhor, o que eu tenho ouvido desse homem não é coisa boa. E o Senhor está mandando eu ir lá orar para ele. Ananias, vai, ele está lá na rua direita, na casa de Simão. Vai lá, o curtidor, pode ir lá, ele está lá. Está 3 dias orando, ó irmão, 3 dias orando, está cego. Vai lá, Ananias. Mas Ananias, irmão, como muitos crentes, quer botar objeção, quer botar dificuldade, quer criar a religiosidade, quer gerar algo para impedir aquela pessoa de alcançar a melhor coisa para a sua vida, que é servir a Deus. Mas Ananias, ele entendeu e foi, irmão, e orou. Irmão Saulo, o Jesus que apareceu lá na estrada de Damasco, mandou eu aqui para orar para você, e as suas vistas serão, vai retornar, você vai retornar a ver novamente. E depois da oração, Paulo estava enxergando normalmente, porque alguém, irmão, que é cheio do Espírito Santo, e que não é religioso, pelo amor de Deus, deixa esse trem para lá de religião, irmão. Fala de Jesus, prega um Cristo vivo, um Cristo ressurreto. Se tiver alguma coisa na vida da pessoa, irmão, quem vai fazer a obra, a transformação, a mudança, não somos nós, é o Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo é Ele que convence, é Ele que ensina, é Ele que mostra onde a pessoa precisa mudar. Nós só temos que orar, nós só temos que pedir, nós só temos que falar, nós só temos que clamar. E Ele vai fazer, não é nós que temos que fazer. Então, dentro dessa ativação, irmão, entenda, Ele tem prazer de derramar sobre a sua igreja. E se o Evangelho, irmão, está até aqui hoje, chegou até nós, os confins do mundo, é porque alguém sempre abraçou esta causa, olhando para Deus e não olhando para a circunstância, não olhando para a sua vida, olhando para as suas necessidades, mas olhando para as almas, sonhando com o pecador, sonhando
com o perdido e alcançar as nações. Alguém deixou seu país, seu lar, sua pátria, para anunciar o evangelho com ousadia e autoridade a esse país. E se eu e você hoje estamos nesta igreja, é porque alguém rompeu as barreiras e chegou até nós, falando de um Deus vivo, de um Deus santo, de um Deus maravilhoso. Irmão, eles não pararam, as barreiras da língua não pararam eles olhavam para Cristo e sabiam que em Cristo eles teriam condições de trazer para mim e para você o mesmo Deus que eles tinham recebido em suas vidas. E nós, nesses dias, temos que ter esta mesma atitude, essa mesma vontade, essa mesma decisão. Não olhar, irmão, para a circunstância, não olhar para a vida mesquinha nossa, mas olhar para pessoas que estão sedentas desse evangelho, pessoas que querem receber, que estão assim, irmão, como peixes, famintos, desejosos de receber um Deus em suas vidas, um Deus que muda, um Deus que faz, um Deus que transforma. O mundo está carente e desejosos de pessoas cheias do poder de Deus. E estas pessoas podemos ser nós, no momento que nós desejarmos e queremos para as nossas vidas. Quando colocamos à disposição do Senhor, Ele está pronto para fazer, para agir. Então o poder de Deus é isso. Se você chegar no livro de Atos, capítulo 8, a Bíblia vai dizer que em Samaria, um outro diácono estava sacudindo Samaria, irmão. Você não tem noção de quanto que o Espírito Santo é maravilhoso na vida daquele que se dispõe, que se coloca na brecha, irmão. Entenda, ele chega em Samaria sozinho. Não havia igreja, não havia uma grande igreja. Não, irmão, ele estava lá sozinho. Mas entenda, eu não sei se você já ouviu essa frase. Eu e Deus somos maioria. E ele tinha essa convicção no seu coração. Ele, um diácono, chega em Samaria, mas é ele o Espírito Santo. Ele tinha certeza que o Espírito de Deus tinha colocado Samaria em sua mão. E nas suas mãos, vitória seriam certas. E a Bíblia diz que ele começa a pregar, as pessoas são curadas, milagres acontecem, as pessoas ficam espantadas, porque o poder de Deus, irmão, é espantador. Você orar para uma pessoa com câncer a ser curada, irmão, todo mundo fica de boca aberta. Como pode? Não tem cura. Você vê alguém com Covid, alguém orar e usar a fé, e aquela pessoa ser curada, as pessoas ficam espantadas com aquele mover. E ele lá em Samaria pregando com ousadia e autoridade, ao ponto, irmão, que havia lá também, sempre o diabo tem a sua coja, o diabo sempre tem os seus adeptos, aqueles que trabalham em prol do reino do mal. E havia um Simão lá também, e aquele homem, irmão, espantado, vendo o agir de Deus através de Samaria. Aí a ação de Deus, sabe qual foi? Irmão, que a notícia chega para os apóstolos lá em Jerusalém, e Pedro e João descem para Samaria. Chegando em Samaria, eles oram e põem as mãos sobre as pessoas, e as pessoas são cheias. Irmãos, as pessoas são cheias. Eles chegavam, botavam a mão sobre a cabeça das pessoas lá em Samaria. Aquelas pessoas queriam ser cheias, queriam viver o que aqueles apóstolos viviam, e elas desejavam aquilo. E quando eles colocavam a mão, automaticamente eles eram cheios, as pessoas eram cheias do Espírito Santo, e todos que eles colocavam a mão foram batizados com o Espírito Santo e com fogo, porque havia desejo no coração. E esse Simão, irmão macumbeiro, ele olha para aquela ação e ele tenta comprar o apóstolo Pedro, e o apóstolo Pedro libera uma palavra sobre a vida dele, chama ele de maligno. Irmão, ele lança uma palavra, na qual era uma palavra de morte para aquele homem, que o lugar daquele homem era o inferno, e aquele homem pede misericórdia, e Pedro, pela sua misericórdia, na qual Deus tem para com o pecador, começa a interceder pela vida daquele homem, e a vida daquelas pessoas ali é mudada, porque o poder de Deus é isso. E se você decorre o texto, você vai entender que o Espírito Santo visita o coração de Filipe e diz: Filipe, vai até uma carruagem que tem alguém precisando entender a minha palavra. Irmão, como é que pode? Uma igreja forte como somos nós,
Nós hoje temos tudo nas nossas mãos para nós sermos o diferencial nessa cidade. Em qualquer lugar que formos, se nós nos colocarmos à disposição, e se nós ativarmos no nosso coração esse plano, esse projeto, que talvez desde a pregação do pastor Juliano você não prestou muita atenção. Ô irmão, tudo tem um plano, entenda, é obediência. Você tem que adorar Ele, irmão. Você tem que reconhecer que nele está todo o poder, que dele provém todas as coisas, que Ele é o Senhor das nossas vidas. Você tem que consagrar a sua vida. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que nos colocar diante dele como servo pequeno, os mais humildes desse país. E aí depois começarmos a ativar a nossa fé. E se encher de poder, irmão. Aonde chegarmos, grandes coisas através da nossa vida acontecem. Ele pareia aquele carro. Os pesquisadores dizem que chegava em torno até de 80 km por hora uma carruagem daquela. Mas vamos dizer que tivesse a 30. Eu não sei se vocês acompanham as corridas. Faz tempo que eu não assisto, mas as últimas vezes que eu vi a São Silvestre, um corredor, alguém que pratica aquele esporte, que treina, cuida, se prepara para fazer aquela corrida. Ele corre em torno de 28 a 35 km por hora. Quando ele dá um gás, ele pode passar até um pouquinho, mas a média é em torno de 20, 25 km por hora. Então, se a carruagem está ali em torno de 30, 40, irmão, e eu não conheço o perfil físico de Filipe, mas ele não era um atleta, mas o próprio Espírito Santo que deu a ordem, colocou ele pareado, irmão, arrebata aquele homem e leva ele pareado à carruagem, e ele correndo do lado da carruagem, dizendo para aquele etíope: entende o que lês? Só que a carruagem não estava em Jerusalém, já estava em retorno à Etiópia. Mas quando alguém se dispõe e quer ser cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo quer nos usar de uma maneira gloriosa e poderosa. E ali ele sobe na carruagem, prega o Evangelho, ganha o etíope para Jesus. Porque esse é o projeto, irmão. O plano nosso com as células é ganhar as pessoas para Jesus, é ensiná-las a conhecer esse Cristo que faz milagre, a conhecer esse Deus que transforma, a apresentar um Jesus, irmão, que não é religioso. Sabe por que Jesus não era religioso? Ele não nasceu dentro do templo, irmão. Ele nasceu numa manjedoura. Ele veio para mostrar que aquelas formalidades não levam a nada, só leva a uma maneira na qual Deus não se agrada das adorações. Se você ler o livro de Hebreus capítulo 9, aquelas ofertas que eles faziam, cheirava mal as narinas de Deus, porque não havia conversão, transformação de vida. Eles faziam aquele ato de perdão, já pensando em pecar, continuar no pecado. Aquilo já cheirava mal as narinas de Deus. Mas quando o Espírito Santo entra no coração de uma pessoa, aquela pessoa se converte, ela é transformada por esse mesmo Deus. Quando a pessoa dá lugar, o Espírito Santo transforma esta pessoa. Transforma, irmão. Pega a pessoa, o maior bandido, e faz dele um pregador do Evangelho. Eu vi o testemunho de um pastor, que o pai dele era policial. Eu contei aqui na nossa aula. O pai era tenente na polícia militar. E ele, irmão, entrou pro crime, assaltante de caminhão, de carro forte. Até que um dia, os investigadores bateu e pegou ele, prendeu. Ele não sabia nada do Evangelho. Decepção para aquele pai. Imagine um pai policial, alguém já reconhecido dentro da polícia, tem um filho preso. Mas dentro da cadeia, irmão, tinha um crente doido lá. E aquele crente começou a pregar para aquele, e ele fazia parte do PCC. E aquele homem prega com ousadia e autoridade. E o Espírito Santo entra dentro da cadeia. Ô irmão, alguém pode impedir o Espírito Santo de entrar numa cadeia? Ele entrou lá, visitou o sonho
daquele bandido, visitou ele, e ali o Espírito Santo começou a quebrantá-lo. E aí ele vai participar de um culto lá aceita Jesus como seu Salvador. E ali a vida dele é transformada pelo poder de Deus. Hoje, irmão, ele é um pastor. Hoje o pai, a família, tudo crente. Alguém que nasceu para dar errado, tem contato com o Espírito Santo, ele faz aquela pessoa dar certo. Ele pega quando a pessoa quer. Quando a pessoa deseja mudança, transformação, quer o Espírito Santo, a vida daquele homem é transformada, ao ponto que a liderança, a qual ele fazia parte, deu até um prazo. Ele era grande lá no sistema. Deu um tempo para ele, que ele disse que até então ele não sabia até então ele não tinha visto com ninguém aquilo, para ver se ele ia se arrepender ou não, porque no crime tem uma norma. Se voltar, se usar o evangelho só para trampolim, para fazer coisas erradas, eles vão lá e matam a pessoa. Lá aceitou Jesus, virar crente. Tem que virar crente. É mais ou menos nem os muçulmanos. Aceitou o islamismo, você vai não quer mais não. Você quer por bem ou por mal. E assim é o sistema daquele povo. E aquele homem teve o encontro com o Espírito Santo na cadeia. Saiu de lá, irmão, rompendo barreira, querendo estudar, querendo conhecer a Bíblia, ouvia através do rádio, os programas de rádio, programas na TV. Quando tinha oportunidade, colocava para ele assistir. Aí eu aprendo, irmão. Como é que se aprende as coisas de Deus? Buscando quem sabe. Você está na sua casa, irmão, tem tanta coisa boa, tem tanto homem de Deus, tem até a nossa igreja, tem tanta mensagem. Essas 3 que já foram, talvez você não prestou muita atenção, está lá. Ativa lá, bota no YouTube, bota na sua televisão, espelha lá, assista, irmão, queira, deseja, se apresente para Deus, dizendo: eu quero, Senhor. Não tem como eu quero, eu estou no Facebook 24 horas, não tem como eu estou lá nas redes sociais e não tiro um momento de oração, não me dedico à palavra, não jejuo, não oro, irmão. Não tem como Deus agir na vida de ninguém desse jeito. Se você quer, Ele está pronto para fazer. Se você deseja, Ele quer te encher, Ele quer derramar sobre a sua vida. Coloque de pé. Se coloque de pé, irmão. Ativação espiritual, o que estava desativado na sua fé, na sua vida de crente, irmão. O janeiro já acabou. Dizer que nem meu genro Mike chegou lá em casa um dia e disse: primeira segunda-feira do ano, só tem mais 51. Essa já foi. Eu vou lá dizendo: você que vai correr, você vai fazer academia, você vai ser mais crente, o que você vai fazer na sua vida? Você vai estudar, só tem mais 52, só mais 51 segunda-feira. E eu uso essas mesmas palavras dele de uma fórmula diferente, dizendo: só tem mais 11 meses. E passa rapidinho, irmão. E passou os 11 meses, passou o ano. Quando vê, passou 5 anos. Quando vê, passou 10. E você está estagnado. Mas por que eu estou estagnado? Deus não está me vendo? Tá. Mas é você que tem que chamar a atenção de Deus nesta noite. É você que tem que dizer: Deus, eis-me aqui. É você que tem que dizer: Senhor, usa a minha vida. É você que tem que se colocar na brecha. Fecha o teu olho, vamos orar. Pastor, o que eu falo? Eu quero, mas eu não tenho forças. Eu não vejo, parece tudo difícil. Para você. Mas para Deus, irmão, continua tudo fácil. Quer ver? Lucas capítulo 11, versículo 13. Olha, quer ver como está tudo fácil? Lucas capítulo 11. Para Jesus continua tudo fácil, 11, 13. Lucas capítulo 11, versículo 13. Vocês mesmos, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Continua sendo fácil, irmão. Está aqui, É muito fácil obter o Espírito Santo. Vou repetir isso, mas estou querendo apagar aqui já.
Ó, tem que marcar. Vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Mas é parte de nós, irmãos. Está à nossa disposição. Pastor, vai chegar dia que não vai nem estar disponível. Não, vai chegar dia, irmão, que a trombeta vai tocar. Vai chegar dias que nós já estamos vivendo, época de pandemia. Eu vejo pessoas da nossa família, irmão, assustadas, com medo de viver, como se tivesse outro lugar para viver. Assustado. Pastor Miguel, você está assustado? Eu não. Você tem medo do Covid de morrer? Eu não. Já entendi, irmão, que eu tenho que adaptar o sistema de viver na terra hoje, usando máscara, álcool em gel, tomando cuidado, distanciamento. Mas se você pegar e morrer, irmão, a notícia eu vou dar para os irmãos: eu vou morrer. Eu quero ir para o céu, amém, igreja? Tem duas pessoas que querem ir para o céu, irmão? Uma sou eu, cadê a segunda? E eu quero dizer para vocês, só tem duas fórmulas para chegar no céu. A primeira, a igreja ser arrebatada e nós encontrar o Jesus nos ares e adentrar os céus. A segunda, irmão, é com a morte. Não tem outro jeito. E talvez você não saiba, você vai morrer. Agora, você vai viver uma vida preocupada. Você vai deixar de viver servindo a Deus alegre por causa de Covid. Seja feliz. Se Deus aprove a Deus que quer nos levar através do Covid, quem é que pode fazer? Não, pastor, eu não quero morrer de Covid. Mas se Deus quiser te levar, irmão, com Covid ou sem Covid, ou acidente, ou um infarto, ou sei lá, um AVC, ou qualquer coisa, Ele vai te levar. E o que você fez na terra? Eis a pergunta. O que você fez, irmão? Qual que é o seu propósito hoje? Qual é o seu objetivo? Para que você existe? Por que você está aqui? Por que você está dentro dessa igreja? Por que você está ouvindo essas 4 séries de mensagens sobre ativação espiritual? Para quê? Para você colocar em prática na sua vida pessoal, para você ganhar o não crente. Ô irmão, não é impossível que na rede social sua não tenha uma pessoa que não é crente lá. Não é impossível que na sua família não tenha alguém que não é crente. E você está deixando o tempo passar, as coisas, irmão, vai passando e se morre. Será que você vai fazer como ouviu alguém que conhece o evangelho, o pai morrendo? E ele me contou essa história, eu fiquei olhando os olhos dele, pensei, falei, não fala, agora não vou falar não, deixa eu falar. Meu pai está lá, não era crente, mas ele é uma pessoa muito boa. Eu digo, mas sem Jesus, gente boa não vai para o céu. Ô irmãos, pode ser o melhor do mundo, o maior fazedor de caridade. Se ele não entregar a vida para Jesus, não vai para o céu. Por quê, pastor? Prova para mim. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem. Esse ninguém vem, ele é a porta. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem que passar por esse nome, reconhecer Ele como Senhor da sua vida, para você entrar no céu. Meu pai morreu e tal. Eu disse, você fez apelo? Não. Você perdeu a oportunidade. Aí eu contei para ele, olha, eu vi no Face um bandido tomando um tiro, uma irmã dobrou o joelho do lado daquele bandido e disse, entrega a sua vida para Jesus agora. Você não quer entregar a sua vida para Jesus agora? Você não quer receber Jesus como Senhor de sua vida? Ele disse, eu quero. Só isso. O pastor foi para o céu, foi para o inferno? Ô irmão, ele declarou que queria Jesus. É um departamento que Jesus vai analisar? Vai. Mas ele reconheceu que Jesus era o Salvador da vida dele. E essa é a importância que eu e você como crente tem que ter no nosso coração. Você tem que levar. Irmão, pastor, não sei o que fazer. Busque em Deus. Irmão, nós temos a nossa série, olha, o Start vai começar, se inscreva. A irmã Esther vai falar, o Maico, não sei, sobre o Start. Irmão, isso aqui são manuais, materiais, nos quais nós estamos oferecendo para esta igreja, para você ter bagagem, para ganhar as pessoas para Jesus, inclusive a sua família e seus amigos. Como é que você faz? Participe, reconheça, se coloque, diga, Jesus, eu quero ganhar minha família para Jesus, eu quero ganhá-los para Jesus, amém? Fecha o teu olho, vamos orar. Senhor,
ouvimos a tua palavra. São 4 séries, meu Deus. Série essas que traz para esta igreja, para as nossas vidas, experiências, situações, palavras que nos instrui, que nos ensina da maneira certa e correta como ganhar aqueles que amamos para o Senhor. Meu Deus, sabendo que saindo daqui, eu me colocando, eu declarando, eu quero ser cheio, eu quero receber o Senhor como Senhor da minha vida, eu quero ser cheio do Teu Espírito, eu quero, Senhor, transbordar do Teu poder dentro desta igreja. Eu quero ser um canal de bênção dentro da igreja, mas também fora dela. Eu quero ser um canal de bênção aqui dentro da minha casa. Meu Pai, capacita-nos nesta noite. Enche esse irmão. Meu Deus, toda timidez, toda vergonha, toda dificuldade de crer, de acreditar, Pai, eu quero ministrar sobre a vida dos teus servos. Enche a tua igreja, enche os teus filhos nesta hora, meu Pai, cuidando, guardando e abençoando poderosamente, no nome de Jesus.